Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Negócio. Hoje nós vamos conversar sobre a Neurotech, uma empresa surgida em 2002 aqui em Pernambuco, no Centro de Informática da Universidade Federal, que faz parte do Porto Digital e recentemente foi adquirida pela B3, que controla, entre outras coisas, a Bolsa de Valores de São Paulo. Quem está comigo aqui para conversar sobre essa trajetória da Neurotech é o Domingos Monteiro, que é o CEO da empresa e fundador da Neurotech, não é isso? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo contigo, contar um pouco da nossa história e, quem sabe, também gerar incentivos para outros empreendedores tentarem trilhar uma história semelhante. É sempre inspirador, né, Domingos? Porque vocês não surgiram, a gente estava aqui conversando, a Neurotech não surgiu numa garagem, né? Onde foi que a Neurotech surgiu? Vamos lá. Patrícia, assim, diferente do estereótipo dos Estados Unidos, né, onde várias empresas do Vale do Silício surgiram em garagem, né? No nosso caso, a gente deu a sorte, por assim dizer, de estar no momento certo, eu digo no lugar certo, né? A gente estava, no meu caso, eu estava estudando no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, como você já comentou. E quando eu estava terminando meu mestrado, o César já estava sendo criado, aquele centro de pesquisa, né, que, entre outras coisas, deu origem ao Porto Digital. Ele estava sendo gestado ali dentro da universidade. E apesar de não ser numa garagem, a gente terminou nascendo dentro dos laboratórios da universidade. Então, eu lembro que a gente passou várias noites ali dentro dos laboratórios da universidade, validando as hipóteses que deram origem à Neurotech, né, e enfim, que deu no que deu. Pois é, a Neurotech trabalha, entre outras coisas, com inteligência artificial, com analytics, né, com Big Data, com... o que mais? Não, acho que você resumiu bem. Assim, o que é interessante, essas tecnologias que você citou, né, que no final do dia elas aparecem porque o mundo está sendo engolido por dados, né, os dados estão dobrando no mundo a cada ano e meio, 2 anos. É como se metade dos dados que existem hoje não existissem há 1 ano e meio atrás. Então, imagina o tamanho da dificuldade de se lidar com essa avalanche de dados e o desafio de você tratar esse volume de dados. Então, eu acho que tudo começou daí. A inteligência artificial, analytics, big data, na verdade foram tecnologias que foram criadas ao longo da história para se lidar com esse volume gigantesco de dados que estavam sendo gerados no mundo e que, eu costumo dizer para quem começa a trabalhar na Neurotech, não existe nenhuma perspectiva de desaceleração. Na verdade, o mundo ele vai estar cada vez mais se afundando em dados, se afundando entre aspas, né? Porque as ferramentas e as tecnologias elas estão se aperfeiçoando para fazer com que as pessoas e as empresas consigam usar esse dado da forma mais adequada. E a gente pode citar alguns exemplos aqui quando a gente estiver discutindo, mas, por exemplo, para o telespectador, né, que estiver aqui ouvindo, né, a Netflix é um exemplo do dado usado para incentivar ou para auxiliar o usuário a ter uma experiência mais adequada ao perfil dele. Os dados dos nossos celulares, por exemplo, são usados para nos ajudar a ter experiências melhores quando a gente está usando um determinado aplicativo. Ou quando a gente vai fazer uma compra na internet, né? Ele vai olhar o nosso perfil, vai olhar o nosso histórico, vai tentar oferecer algo que seja mais aderente à nossa necessidade. Então, a ideia é que você tem a tecnologia avançando de uma forma extraordinária. Então, antigamente a gente falava como isso parece viver um mundo de ficção científica, né? E hoje a gente vive dentro da ficção científica. As tecnologias que existem hoje, elas não têm mais barreiras. Eu brinco dizendo, quando eu estou palestrando sobre o tema, eu gosto de brincar dizendo o seguinte: antigamente se falava em tecnologia da NASA como sendo uma tecnologia inacessível, né? E hoje, se você for olhar, a própria NASA manda foguete para o espaço com tecnologia de terceiros. Muitas delas tecnologias que estão abertas para qualquer um usar. Inclusive o foguete volta de ré e se você quiser no dia seguinte ele vai de novo, por uma fração do custo que era você ter a tecnologia da NASA. Então a tecnologia não é mais barreira, né, para ninguém. A segunda grande revolução são as pessoas. Nós consumidores somos seres que estamos cada vez mais mimados e mal acostumados porque os nossos gadgets, né, a tecnologia está nos ajudando a ser cada vez melhor servido. E aí quando você tem a tecnologia, uma mudança na tecnologia, uma mudança no usuário e no final os dados que estão sendo gerados aqui são o grande combustível para que a gente faça essa mola girar, ou seja, a tecnologia avança analisando os dados e os dados ajudam a gente a entregar cada vez melhores experiências para os consumidores e para as empresas. Mas, Domingos, quando vocês começaram, a inteligência artificial era uma coisa assim que nem se
conversava sobre o assunto, né? Ela estava muito restrita à academia. Como foi esse desafio, né, de levar um produto tão novo, uma tecnologia tão nova, para os clientes que nem sabiam o que que era isso exatamente? Ainda bem, Patrícia, que na época nós também éramos, os pesquisadores que estavam no projeto também eram muito inexperientes, né? Porque se a gente tivesse a ideia, né, da distância que a gente estava, né, para que a inteligência artificial se tornasse o hype que se tornou hoje, por exemplo, talvez a gente nem tivesse investido naquilo naquela época, porque assim, a gente meio que apostou tudo na tecnologia 2 décadas antes da tecnologia virar o hype que ela está hoje, né? Então o desafio foi muito grande, né? Porque no começo se olhava para o que a Neurotech fazia e tinha-se essa sensação de que era algo que era ficção científica, que era algo para o futuro, mas que não era algo que era para aquele momento. E aí, para nossa sorte, como toda tecnologia, você sempre encontra o mercado chama isso dos early adopters, né? São aqueles caras que gostam você lançou a tecnologia, eles já querem a tecnologia. Então, no mundo empresarial é mais raro ainda, mas a gente conseguiu encontrar ao longo da nossa jornada empresas que entenderam que aquela tecnologia podia fazer a diferença para o negócio delas e que investiram num grupo de pesquisadores, né? Num grupo de ciência muito mais acadêmico, como você mesmo comentou no início da nossa jornada, mas que logo depois da gente entender que o nome do jogo era negócio e não tecnologia, a gente precisou mudar esse mindset na Neurotech e talvez isso fez com que a gente sobrevivesse durante todo esse tempo até a inteligência artificial se tornar realmente o hype, o olho do furacão como é hoje. Eu acho que a nossa capacidade de entender que no final do dia a tecnologia ela só é um meio e no final você tem que resolver bons problemas. Então, por que a Neurotech conseguiu sobreviver, mesmo tendo uma tecnologia que estava tão adiantada para o seu tempo? Porque a gente conseguiu resolver bons problemas com uma tecnologia que era muito inovadora, mas que os clientes começaram a perceber que dava muito resultado para os negócios deles. Então, acho que essa capacidade que a gente teve lá no início de encontrar bons problemas e mostrar que a tecnologia poderia resolver aqueles problemas de uma forma mais eficiente do que se fazia até então, foi o segredo para a gente aguentar a passar por todas essas etapas até a tecnologia virar esse grande hype que é hoje, né? Hoje tudo é inteligência artificial. E uma das empresas que levava bons problemas para você era a rede Bom Preço, rede de supermercados Bom Preço. Sem dúvida. É verdade que foi devido a um trabalho que vocês fizeram para o Bom Preço que surgiu o nome Neurotech? É verdade. Na verdade, assim, a Neurotech, ela, como eu comentei, né, a gente surgiu dentro do César, na universidade, né, e o Bom Preço, o Grupo Bom Preço, era um dos sócios fundadores do César. Então, ele trazia bons problemas para o César, né, e o César tinha essa missão, como tem, eu acho que até hoje, né, de tentar encontrar tecnologia que possa ser utilizada para resolver problemas, ou problemas que não eram resolvidos, ou resolver melhor problemas que eram resolvidos na época, né? E no nosso caso, o Grupo Bom Preço tinha um cartão, que era o Hipercard, e o Bom Preço queria, né, um grupo de executivos do Bom Preço queria entender se a gente poderia usar essa tecnologia, que é a inteligência artificial, para analisar o risco do crédito daquele cartão, né, do cartão Hipercard, e se essa tecnologia podia nos ajudar a dar mais crédito com menos risco, né? E foi muito interessante porque foi um primeiro projeto de pesquisa, a gente não tinha nem contrato, na verdade, foi um contrato de pesquisa com o César e o Grupo Bom Preço. E aí depois tem uma história interessante, porque a gente, na verdade, a gente nunca chegou a fechar um contrato com a Hipercard de fato depois do projeto de pesquisa, mas o projeto de pesquisa conseguiu mostrar sim que se você usasse a inteligência artificial para resolver aquele problema do risco de crédito, você conseguiria dar mais crédito com menos risco se você usasse a tecnologia da forma adequada. E apesar da gente ter provado isso na Hipercard e não ter conseguido fechar o contrato com a Hipercard, a gente conseguiu levar essa tecnologia para vários outros varejistas e depois para o mercado financeiro e depois para as seguradoras. E hoje está com mais de 1.000 soluções implantadas no mercado, como você citou aqui no início da nossa conversa. Então, o Bom Preço ele acabou abrindo portas para vocês, para pavimentar esse caminho aí. O Bom Preço, qualquer startup, né, ela precisa de um bom problema, né? Porque se você só olhar para a tecnologia e não entender como aplicar aquela tecnologia para resolver um bom problema, você pode durar muito tempo até você descobrir que aquela tecnologia não serve para nada, ou você demorar muito tempo para encontrar um problema que se adapte à sua tecnologia. Acho que a gente teve a sorte de ter o Grupo Bom Preço junto com o César, no início trazendo um problema real e trazendo um desafio real. Será que essa tecnologia resolve esse problema de uma forma mais eficiente?
E a gente conseguiu, depois do projeto, mostrar que sim, dava para fazer e o resultado é esse que a gente tem hoje aqui. E passados 22 anos, vocês já têm mais de 1.000, né, soluções aqui na Neurotech, mas tem uma que marcou muito aí a história de vocês, que é a RiskPack, né? Conta um pouco da história da RiskPack e o que é a RiskPack. Legal, Patrícia. Na verdade, assim, a gente brinca contando a história da Neurotech, dizendo que a Neurotech tem várias versões ao longo de sua história. Então, a gente começou resolvendo esse problema da análise do risco de crédito, e para fazer isso a gente usava inteligência artificial, né? Mais especificamente a gente usava redes neurais para resolver esse problema. E a gente percebeu, ao longo do nosso desenvolvimento, que se a gente usasse só a inteligência artificial, né? Sem uma plataforma que ajudasse o nosso cliente a automatizar o seu processo de decisão, a gente estaria entregando a cereja do bolo, mas o cliente não tinha nem o bolo para colocar a cereja em cima. E foi aí que surgiu, em uma dessas versões da Neurotech, a ideia de se criar o RiskPack, que é um sistema especialista, né? Que ele também é um sistema baseado em inteligência artificial, e hoje, por exemplo, ele usa já IA generativa, e a gente vai falar sobre isso daqui a um pouco, mas ele é uma plataforma onde você consegue implementar uma estratégia de decisão, e aí a inteligência artificial, as redes neurais passaram a ser a cereja do bolo dentro dessa solução. E aí realmente o RiskPack nos ajudou bastante a criar a cola, que a gente chama, né? Na hora que a gente começou a entregar para o cliente não só a cereja do bolo, mas o bolo inteiro, né? Ou seja, o RiskPack junto com a inteligência artificial e junto com as redes neurais, a gente percebeu que a gente ficava muito mais tempo, gerava muito mais cola e o cliente via muito mais valor, né? E é interessante que aí a gente... no começo éramos tecnologia, depois a gente entendeu que tinha que focar em problemas, em negócio, e aí a gente construiu as plataformas, né? A gente tinha a plataforma lá de redes neurais e a plataforma do RiskPack. Essas plataformas juntas começaram a gerar muitos dados e a gente começou a gerar outra plataforma que chama o NeuroLake. E hoje essas três plataformas, né? Nossa plataforma de dados, o NeuroLake e o RiskPack, né? Os modelos, o RiskPack e o NeuroLake, são a fundação para criar qualquer solução, né? E só para você ter uma ideia, no último ano e meio, que é o tempo que a gente está junto com a B3, a gente criou 13 novas soluções nesse último ano e meio, que geraram 80% das vendas nossas no primeiro semestre desse ano, né? E que já são 70% do nosso pipeline de vendas. Então, assim, a gente estava falando um pouco antes da conversa aqui como que o dado está sendo, né, a grande mola que impulsiona toda essa transformação, né? E isso faz com que a gente possa criar coisas que não existiam até então. Então, essas 13 soluções que a Neurotech criou nesse último ano e meio não eram possíveis de serem criadas se a Neurotech não tivesse se juntado com a B3. E o mercado precisa tanto disso que a gente já tem tantas vendas, tantos produtos novos e tanto resultado impactando o mercado, impactando nossos clientes vindo desse movimento. Então, essa foi uma demanda que veio da B3? Essa foi uma demanda que veio do mercado. Começou a trazer problemas a serem resolvidos? Então, os clientes da B3 começaram a trazer bons problemas para a gente resolver, juntando as plataformas da Neurotech, o RiskPack, o NeuroLake, a gente chamou de NeuroAnalytics, né, que é as nossas redes neurais. A gente juntou essas três plataformas e junto com os dados da B3 que alimentaram o nosso NeuroLake, a gente começou a resolver novos problemas que o mercado trouxe para a gente. Então é como se a gente teve o Hipercard lá no início, né, que deu origem à Neurotech, é como se a gente tivesse vários Hipercards nesse último ano e meio, criando 13 potenciais novas Neurotechs. Isso está gerando um efeito de rede, uma bola de neve, mas isso é muita eficiência que a gente está conseguindo levar para o mercado a partir desse movimento. Então, com o RiskPack, vocês começaram a escalar. A escalar e criar novas soluções com o RiskPack e seus pares aqui, né? Uhum. Fala um pouquinho agora da B3, né? Vocês foram comprados pela B3, né? Que, como a gente já falou aqui, administra, entre outras coisas, a Bolsa de Valores de São Paulo. E antes disso, vocês haviam cogitado fazer um IPO. Por que vocês não fizeram o IPO? Patrícia, assim, a gente ainda era pequeno para fazer o IPO, né? Eu acho que toda empresa de tecnologia como a Neurotech tinha esse desejo, né, de crescer, escalar e fazer o IPO. Na época, para fazer o IPO, tinham empresas menores que fizeram o IPO, mas no caso da Neurotech a gente queria ter um certo tamanho para fazer o IPO e o ideal seria a gente ser talvez ali 2 ou 3 vezes o tamanho que a gente tinha na época que a gente fechou com a B3. Mas assim, quando a gente começou a conversar com eles, o movimento de IPO estava tão forte que a gente realmente cogitou fazer esse IPO, né, como outras empresas que são pares da Neurotech terminaram fazendo o IPO. Mas eu brinco dizendo, a gente não foi para o IPO, mas a gente terminou indo para a Bolsa no final do dia, para a Bolsa, assim, para dentro da própria B3, né?
E eu acho que foi um movimento muito acertado, se a gente olha hoje, né, em perspectiva, porque você vê que as empresas que fizeram IPO, o mercado ficou um pouco avesso a risco. Então, essas empresas elas tiveram alguma dificuldade de crescer, né, e de entregar o que elas se comprometeram ali no IPO. Por outro lado, no nosso caso, como a gente passou a integrar um grupo muito maior, que é o Grupo B3, a gente teve a possibilidade de escalar nosso negócio, como a gente está escalando, sem os riscos de você ter feito um IPO na Bolsa. Então, assim, obviamente, a Neurotech já era uma empresa que tinha um investidor privado, né? A gente tinha um private equity na empresa, então foi feito um processo competitivo e eu acho que a gente tomou a decisão certa indo para a B3 e a B3 tem, como eu comentei aqui, né, tem acelerado muito o crescimento da Neurotech e acelerado muito a possibilidade da Neurotech impactar o mercado, porque no final do dia, Patrícia, isso é o que nos move, né? Como é que a gente conecta dados de uma forma inteligente e ajuda nossos clientes a terem mais previsibilidade e as pessoas que estão lá na ponta, né? Apesar de eu ser uma empresa B2B, eu sirvo empresas, mas essas empresas que eu sirvo servem consumidores na ponta. Então a gente quer que o consumidor na ponta seja beneficiado com as soluções da Neurotech, sem ele precisar nem saber que a Neurotech existe. E no ano passado a gente conseguiu impactar mais de 50 milhões de brasileiros, né? Então nosso sonho aqui é como é que eu consigo impactar todos os brasileiros com inteligência artificial, com soluções que fazem que as decisões sejam mais eficientes e o brasileiro lá na ponta seja beneficiado. Seja com plano de saúde mais adequado, seja com seguro para o seu carro mais combinado com o seu perfil, seja com crédito mais adequado para o seu perfil. Então, esse é hoje é o nosso grande sonho aqui, é atingir o máximo possível da vida dos brasileiros. Nesse momento que antecede, né, essa negociação com a B3, vocês já se viam como um unicórnio? Porque, no fim das contas, vocês, né, se tornaram um unicórnio, né? Porque a transação foi bilionária, né? Assim, os parâmetros da época... Havia um valuation? Então, os parâmetros da época para valuation mostravam essa possibilidade, né? E acho que a gente teve muita sorte, Patrícia, na nossa história em vários momentos, né? Eu acho que a gente fez o processo competitivo no momento certo, no momento que o mercado estava muito mais, estava muito menos avesso a risco, estava muito mais exposto a risco. A gente teve muitas empresas interessadas e no final, como todo processo competitivo, você termina tendo um ágio no processo, né? Então, acho que nesse caso a gente estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a negociação com os atores certos no mercado. É óbvio que quando você cria uma empresa, você quer gerar o maior impacto possível, você quer que ela seja ela tenha o maior êxito possível. Então, para nós foi uma grande felicidade ter conseguido fazer o deal nos parâmetros que a gente fez, o deal com a B3, né? E eu acho que para a própria B3 também, né? Hoje você vê, a B3 comenta o assunto, a B3 também está bem feliz com a transação, porque você pega uma empresa centenária, como você falou, né? Que é conhecida por ser a Bolsa, mas a B3, na verdade, é muito mais do que a Bolsa, né? Isso é muito legal, porque a B3 tem a Bolsa, mas tem o balcão, tem a CETIP, né? Tem mercadorias e futuros, então tem uma série de coisas ali dentro da Bolsa que faz com que uma empresa como a Neurotech se integrando nesse universo gere muito valor. Então a gente tem realmente a expectativa de gerar muito valor e no final esse valor ser capturado por um mercado mais eficiente, né? Você gerar mais eficiência e no final todo mundo ganha com um movimento como esse. Esse eu acho que é o grande sonho do projeto que a gente está executando e a gente vem realizando. Então, assim, é uma empresa centenária, mas que tem uma cabeça de inovação, né? É difícil pegar uma empresa que tem mais de 100 anos e dizer, olha, eu vou investir em tecnologia, eu vou investir em dados, eu vou investir em analytics. E a Bolsa e a B3 fez isso. Ela olhou os pares mundo afora e disse, olha, as empresas que são como a B3, elas estão investindo em dados, em analíticos, e quem é que a gente tem no Brasil para nos apoiar num processo como esse? E aí foi a Neurotech, foi a NEL e a gente terminou se integrando nesse projeto. E vocês continuaram à frente da Neurotech. Você, o Adrian e o Rodrigo são seus sócios fundadores com você. Vocês continuaram. Isso foi uma condição do negócio ou vocês realmente queriam continuar à frente da Eu acho que as duas coisas, Patrícia. Assim, tem outros fundadores, né, como a gente estava falando aqui. Então tem 2 professores da universidade que fundaram a empresa junto com a gente, que é o Germano e o Paulo. Tem o César, que também é fundador, né, a empresa que é fundadora, e no movimento como esse, né, que a B3 faz, ela sempre olha quem está tocando a operação, né? E eu, o Rodrigo e o Adrian estávamos tocando a operação no momento em que a transação ocorreu. Então é muito natural que um comprador para um negócio do montante que foi a transação com a Neurotech queira que os fundadores
estejam no negócio apoiando o crescimento. Então, acho que esse foi um movimento muito natural para a gente permanecer. E, respondendo a sua pergunta, acho que nós, né, os fundadores que estávamos tocando a operação, a gente enxergou nesse movimento com a B3 a possibilidade de a gente ter uma nova jornada empreendendo, só que agora empreendendo dentro de uma grande empresa. Então, até pelo nosso perfil, né, e pela nossa história, essa jornada de aprendizado dentro da B3 é algo que também vai nos ajudar a sermos melhores executivos, melhores profissionais. Então, acho que é uma conjunção. São as duas coisas, respondendo a tua pergunta diretamente. Eu acho que eles queriam que nós ficássemos e nós queríamos ficar para aprender nessa jornada junto com eles. Vocês haviam recebido anteriormente um aporte do fundo TMG. Isso. Nessa transação, o fundo se retira, fez parte também dessa negociação? Sim. Nessa transação, a transação como foi publicado, né, foi uma transação de 100%. Então, a B3, ela hoje é a única acionista da Neurotech, né? Então, todos os acionistas, eles saem da sociedade. Alguns ficaram tocando a operação, né, que é o caso desses fundadores que você citou, mas todos saíram, a TMG saiu, né, os fundadores saíram também, essa era a condição da transação. Uhum. Qual que você acha que é a aplicação de inteligência artificial mais transformadora que você enxerga no curto prazo? Em que setores? Assim, os mercados que nós estamos hoje, eles continuam demandando muito, né? E aí o exemplo que eu comentei, né, da nossa geração de produto e geração de negócio nesse último ano e meio mostra o quanto que o mercado estava precisando de inovação e quanto que o mercado precisa se apropriar do dado. Então, Patrícia, lembra aqui que a gente está falando que o nome do jogo é você saber usar o dado para tomar decisões que ajudem a ter mais eficiência no seu negócio. Então, assim, todo o onboarding de novos colaboradores que a gente faz na Neurotech, eu digo para os novos colaboradores que estão se integrando na Neurotech, a gente chama de novos diamantes, né? O nosso símbolo é um diamante, então a gente usa essa metáfora aqui para nossos colaboradores, a gente vai lapidá-los ao longo da jornada deles. Eu costumo dizer o seguinte: se você vai trabalhar com dado, né, e com inteligência artificial aplicada a dado, provavelmente você vai poder trabalhar com isso para o resto da sua vida se você se apaixonar por isso, se for algo que você queira. Então, assim, eu vejo muito impacto ainda, né, para a gente conseguir usar inteligência artificial auxiliando as empresas a entenderem como os dados que estão sendo gerados nesse mundo podem ser apropriados da forma mais adequada para os seus negócios. Então, esse continua sendo a principal linha de atuação da Neurotech, só que agora, né, a gente começa a ver que com a IA generativa, né, o ChatGPT, essa facilidade que a gente tem do ser humano comum começar a interagir com essas inteligências artificiais, né, que acabaram de ser de linguagem, que acabaram de ser lançadas, isso começa a se integrar em vários processos que antes a gente não podia aplicar, né? Então, processos que envolvam, por exemplo, um grande trabalho de análise humana. Então, agora você tem a IA generativa ajudando. Processos, por exemplo, de validação de procedimentos médicos, a gente tem a IA generativa ajudando. Então, o que eu percebo é que, assim, você vai ter todas as áreas, né? Todas as áreas que hoje enfim, as empresas precisam atuar, de alguma forma elas serão impactadas, talvez de uma forma mais acelerada pela IA generativa do que era a gente usar essa IA que a gente chama dos modelos de machine learning que a gente costumava aplicar. Então eu vejo a inteligência artificial, cada vez que ela avança, é como se você colocasse mais um tijolinho em cima da pirâmide. Então a gente tem uma fundamentação muito grande em cima dos dados e das tecnologias e da mudança do comportamento do consumidor, como a gente vinha falando. E eu acho que a IA generativa vem para ser um catalisador, para acelerar todo esse processo de transformação. Vocês vêm trabalhando, né, com inteligência artificial ao longo da história da Neurotech. Em 2022, novembro de 2022, né, foi lançado o ChatGPT. Como é que você viu a chegada do ChatGPT e como é que vocês estão acompanhando essa movimentação em torno dele? Depois surgiram outros, né, do Gemini, enfim, outros que estão sendo usados por aí. Como é que você está vendo essa movimentação? A gente vê assim, a gente acha excelente, né, para começar, porque a inteligência artificial, a gente costuma dizer que é a língua-mãe da Neurotech, né? A gente meio que é como se fosse o nosso português. A gente nasceu como sendo empresa de IA muito antes da IA ser esse hype ser adotada de forma maciça e massiva como está sendo hoje. E quando chegou o ChatGPT, a gente viu a possibilidade
de você transformar algo que parecia ficção científica, que parecia muito distante do ser humano comum, você conseguiu colocar aquilo na frente de todas as pessoas, né, de qualquer pessoa. E se você olhar a curva de adoção do ChatGPT, ele foi o mais acelerado da história da tecnologia, né? Ele chegou a 1 milhão de usuários em 2 semanas, salvo engano, né? Era um negócio que você levava meses ou anos para você ter essa quantidade de usuários acessando a tecnologia. Então, para a gente foi uma surpresa, né? Porque eu acho que a OpenAI ele teve essa habilidade de levar a tecnologia para o ser humano comum de uma forma muito palatável. Isso talvez seja semelhante ao que a Google fez quando ela lançou a sua ferramenta de busca. Porque, veja, a ferramenta de busca já existia quando a Google lançou a sua ferramenta. Você já tinha o Yahoo, você já tinha várias. Só que o Google lançou e a grande diferença é que ela lançou de uma forma muito simples. Basicamente era uma barra onde você coloca um comando e você tem os resultados muito claros na sua tela, né? Então, eu acho que esse foi o grande lance da Google. A tecnologia, obviamente, foi uma ferramenta, mas a facilidade de uso fez com que ela ganhasse a adoção que ela ganhou. E eu acho que a ChatGPT é a mesma coisa, porque modelos de fundação já existem há muito tempo. Você já tinha uma corrida por modelos de fundação, modelos de IA generativa há bastante tempo, né? E quem pesquisa na área já tinha conhecimento desses modelos. Só que você tornar isso fácil para qualquer ser humano interagir foi um grande lance, né? E fez com que as empresas começassem a adotar, porque obviamente que quando a gente coloca numa solução nossa a generativa, a gente não coloca para o usuário conversar como ele conversa com o ChatGPT. Isso está embutido na inteligência, isso está embutido na decisão, isso está embutido nas informações e nos dados que entram e saem. Então acho que essa foi a grande surpresa. Foi a habilidade de transformar aquilo, algo que parece ser muito complexo, em algo muito simples para qualquer ser humano testar. Um layout amigável, né? Um layout amigável, uma forma fácil de você interagir e surpreendendo todo mundo, né? Porque inteligência artificial é um termo que surgiu na década de 50 com Alan Turing, né? Ou seja, não é algo novo. E Turing ele criou um desafio, né, que era até chamado teste de Turing, que ele dizia o seguinte: um dia os computadores vão ser tão inteligentes que você vai interagir com eles, você não vai saber se está falando com um humano ou com um computador. E até o ChatGPT, você falhava no teste de Turing, porque você começava a conversar com qualquer inteligência artificial e em algum momento você descobria que não era um humano que estava na ponta. E com o ChatGPT você começa a ter dificuldade de saber se do outro lado é um computador ou é uma pessoa. Então a gente está chegando realmente na definição, o teste de Turing ele está... Talvez agora ele tenha sido superado para várias aplicações. Muito se fala num apagão, né, da mão de obra no setor de tecnologia, né? Como foi lidar com isso nesse cenário de uso de inteligência artificial, onde as pessoas mal conheciam, né, o que era essa ferramenta? Como foi esse desafio? Boa. Eu acho que isso aconteceu ali durante a pandemia, um pouquinho depois. A gente teve uma situação onde, enfim, teve uma demanda muito grande por tecnologia, até porque todo mundo estava precisando se digitalizar. E aí a gente teve esse desafio de encontrar essa mão de obra, né? A gente não consegue formar no Brasil a mão de obra suficiente para a demanda e para a quantidade de oportunidade que a gente tem dentro do próprio Brasil, né? Então no começo foi assustador, eu diria, né? E foi super desafiador, porque você tinha as empresas quase que se estapeando ali pelos melhores talentos. Mas pelo fato da gente estar no Porto Digital, pelo fato da gente ter parcerias com as empresas aqui do Porto, né? E pelo fato da gente dominar muito bem essa tecnologia, eu acho que a Neurotech ela conseguiu criar vários atalhos aqui para que isso não virasse um gargalo e um problema no seu desenvolvimento. Então, a gente tem trilhas onde a gente forma, né, pessoas, inclusive, em transição de carreira. Então, a gente tem hoje psicólogos que se tornam especialistas em inteligência artificial que trabalham na Neurotech, a gente tem pessoas que vêm das ciências sociais, a gente tem pessoas que vêm de outras engenharias, pessoas que vêm de química, de outras ciências. Então a gente conseguiu na Neurotech, pelo fato da gente ter essa experiência e ter isso meio que no nosso DNA, a gente conseguiu criar artifícios para que esse apagão de mão de obra não nos afetasse. Como você faz isso? Como é que vocês realizam isso? Você falou de psicólogos, falou de pessoas que estão de outras áreas que acabam vindo para cá. Vocês fazem algum programa de seleção? Como é que funciona? A gente tem vários programas, eu vou citar alguns aqui que a gente tem, inclusive, em parceria com o próprio Porto Digital, né? Então, a gente tem um embarque digital do Porto Digital, onde a gente forma alunos das escolas públicas para trabalharem com tecnologia.
A gente tem na própria Neurotech, além da questão da formação de mão de obra, a gente tem a questão também onde a gente tenta fazer isso combinado com as questões de diversidade. Então a gente tem o Vem para Neuro Mulher e Vem para Dados Mulher, onde a gente tem programas onde a gente forma mulheres, várias delas de outras áreas de formação, né? Ou seja, em transição de carreira. A gente forma essas pessoas nas trilhas que são interessantes para a Neurotech, ou seja, tem a ver com dados, tem a ver com analytics, tem a ver com inteligência artificial. Então, assim como a Neurotech, eu posso citar outros exemplos, a própria Accenture aqui no Porto Digital tem programas onde ele forma muito mais profissionais do que ele precisa para as suas necessidades, isso termina ajudando aqui as outras empresas do Porto a absorver essa mão de obra de qualidade. E você tem uma parceria, né, do Porto Digital com várias universidades aqui ao nosso redor, inclusive o César School está aqui do lado, onde a gente também tem esses programas. A Neurotech tem turmas que a gente forma dentro do César School para atender nossas necessidades também. Então a gente criou aqui um ecossistema que nos ajuda nesse desafio. Um desses programas que Vem para Dados Mulher conseguiu atrair mais de 5 mil mulheres em pouquíssimo tempo, né? Esse é um número muito interessante, né? Para você ver, a gente ficou surpreso, né, com a demanda. A gente sabia que possivelmente se geraria um interesse, mas a gente nunca imaginou que teria essa amplitude, né? Isso mostra que o nosso sistema de educação está formando as pessoas nas competências, eu não vou dizer erradas, porque tem questões de vocação, mas nas competências que talvez não sejam aquelas que estão demandando tanto naquele momento que a pessoa está escolhendo a sua profissão ou está seguindo sua carreira, né? Então, você tem uma quantidade como essa, né, de pessoas interessadas e de mulheres interessadas no programa da Neurotech, para nós é um motivo de muito orgulho, né? E a gente tem vários programas aqui na Neurotech onde a gente tenta trabalhar essa questão de equilíbrio entre homens e mulheres no nosso time. E esses movimentos que a gente fez de forma deliberada nos últimos anos fez com que a Neurotech fosse uma das empresas aqui no Porto Digital que tem o maior percentual de mulheres trabalhando com tecnologia. Mas ainda é um desafio. A gente continua lutando aqui junto com várias outras empresas aqui do ecossistema para trazer as mulheres para dentro da tecnologia, porque a gente acha que isso faz toda a diferença, né? A diversidade, você ter, inclusive assim, essa questão de mudança de transição de carreira está sendo super interessante, porque diferentes experiências, diferentes formações, diferentes características fazem com que as pessoas tenham diferentes opiniões, diferentes ideias, e isso faz com que a gente consiga avançar desde que todos possam opinar. Isso tem funcionado super bem aqui. Consegue enxergar melhor, abre os horizontes, né, de vocês para sem dúvida, para outras visões que não alcançavam antes, né? E sustentabilidade. Como é que vocês lidam com o tema da sustentabilidade? Esse é um tema que a gente, como grupo, né, talvez esse seja um grande ativo que a gente conquistou junto com o B3, porque a B3 ela tem a parte da B3 Social, ela tem um índice de sustentabilidade, inclusive, né, onde as empresas que têm o seu capital listado na bolsa, elas são acompanhadas por esse índice de sustentabilidade, parte delas. E a B3 se preocupa muito com essa questão. Então, assim, a gente meio que nesse caso de sustentabilidade, né, de ESG, a gente teve esse grande benefício de fazer parte do grupo B3 e a gente meio que herdou boa parte dos programas da B3 no que diz respeito a isso. E é muito interessante porque a B3 veio para cá, né, e no que diz respeito à diversidade, no que diz respeito à inclusão, a própria B3 já embarcou aqui no Porto Digital junto com a Neurotech e tem planos para vir aqui com mais força, inclusive para estar junto aqui desse ecossistema, trazendo também questões que envolvam sustentabilidade e afins. Bom, para encerrar, né, estamos chegando ao fim aqui, a pergunta que eu te faço para concluir é o seguinte, que tendências globais você acredita que o Brasil ainda precisa incorporar para se consolidar como referência na área de inteligência artificial? Boa. Bom, Patrícia, eu acho assim, o Brasil ele tem suas características, né, e tem seus desafios. Eu acho que a grande vantagem da tecnologia é que você, como eu comentei, não existem barreiras. Então, uma tecnologia que é lançada hoje na China, amanhã pode estar sendo usada no Brasil e vice-versa. Então, assim, o que eu acho que se a gente tiver os estímulos corretos, né, a Neurotech recebeu vários estímulos ao longo da sua trajetória, é importante dizer isso. Se você tiver os estímulos corretos, a pesquisa, a inovação, você não penalizar, né, o erro que ocorre porque você quer acertar, porque existem dois tipos de erro, né? Existe o erro que é negligência e esse não deve ser tolerado, mas existe sempre o erro de você errar querendo acertar.
E hoje, quando você vai criar qualquer negócio de inovador em qualquer lugar do mundo, você tem que ter a possibilidade de pivotar. A gente usa muito esse termo, né? Você tem que ter a possibilidade de testar, errar rápido e tentar fazer novamente. Então, se a gente tiver um ambiente, né, que estimule isso, né, e a Neurotech, a gente, mais uma vez, mais uma questão da sorte, né? Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente teve vários estímulos nesse sentido. Eu acho que a gente tem possibilidade de criar coisas únicas, porque o Brasil ele tem suas características, ele tem suas especificidades e a gente sempre vai poder criar coisas que impactem. A gente tem um mercado gigantesco aqui no Brasil e quem sabe a gente criando coisas aqui, a gente não possa levar para países que tenham problemas semelhantes e tenham desafios semelhantes aos nossos. Porque se pegar um país de primeiro mundo, né, que está preocupado em resolver problemas de países de primeiro mundo, algumas coisas vão funcionar para cá, outras coisas não vão funcionar para cá. E aí eu acho que a gente tem que ser inteligente de escolher aqueles problemas que a gente consegue resolver melhor do que outras empresas que sejam globais e quem sabe a gente começar pequeno e depois a gente tentar escalar as soluções para esses problemas. Ok. Domingos, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Um prazer entender melhor a história da Neurotech. Espero que, como você falou no começo, essa história possa inspirar muitas pessoas que estão nos acompanhando. Patrícia, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo. Eu fico à disposição. E para quem está nos assistindo, eu só digo que só tem duas chances de dar errado, né? Uma é você não começar e a outra é você desistir. Entre um e outro aqui, a gente tem que testar, a gente tem que ter a cabeça aberta para errar, acertar, pivotar. E se a gente fizer isso com um propósito que seja impactante, que a gente consiga trazer boas pessoas para o projeto, certamente a gente vai conseguir ter isso em algum momento da nossa jornada. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você também que nos acompanha até aqui e até a próxima.